Na primeira sessão extraordinária desta quarta-feira, os deputados analisaram 3 mensagens do Executivo, sendo a primeira um projeto de lei que prorroga convênios que concedem benefícios fiscais sobre o ICMS de 31 de dezembro de 2020 até 31 de março de 2021. A proposta tem como base atender à lei que prevê a internalização dos convênios com o FAS, que entrou em vigor em julho deste ano. O projeto foi aprovado e vai à promulgação. Também foram aprovadas em plenário as indicações de Rafael Augusto Pena Franca e Vladimir Pascoal Macedo para exercerem mandatos de 4 anos como conselheiros da Agenerza. Os nomes indicados pelo governador em exercício, Cláudio Castro, já tinham sido sabatinados e aprovados pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerj. Os deputados votaram ainda o projeto de lei orçamentária anual, que estima a receita e fixa despesas do Estado para 2021. A receita líquida está estimada em quase 69 bilhões de reais, enquanto as despesas somam 89 bilhões. Isso representa um déficit orçamentário de 20 bilhões de reais. Para cumprir todos os pagamentos, o Estado fica autorizado a abrir créditos suplementares, ou seja, contrair empréstimos, receber recursos do governo federal e até extinguir órgãos públicos. O projeto foi aprovado e vai à promulgação. Também foi aprovado o projeto que trata da revisão do plano plurianual entre os anos de 2020 e 2023. As alterações são necessárias, segundo o governo, porque o plano inicial não previa situações como o estado de calamidade pública causado pela pandemia da Covid-19. O projeto vai à promulgação. Na segunda sessão, os parlamentares votaram outro projeto do Poder Executivo que prorroga a concessão de incentivos fiscais para a indústria, o comércio e para atividades portuárias e aeroportuárias vinculadas ao comércio internacional. Essa prorrogação, segundo o governo, é de suma importância para o planejamento financeiro e segurança jurídica de diversas empresas sediadas no Estado, principalmente as do setor de tecnologia. A medida é um estímulo para que elas continuem no território fluminense. O texto substitutivo foi aprovado e vai à promulgação. Ainda sobre benefícios fiscais, o governo também propõe um projeto de lei que reinstitui o programa Reporto Rio, que estabelece tratamento tributário diferenciado para o reequipamento portuário e a suspensão do recolhimento de ICMS na armazenagem de derivados de petróleo entre empresas distribuidoras. O projeto foi aprovado e vai à promulgação. Parlamentares também votaram a proposta de emenda constitucional de autoria do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, e da deputada Zeidan, que determina que o Estado repasse 75% dos recursos referentes às verbas dos royalties de petróleo do pré-sal para custeio do ensino público. A PEC foi aprovada e vai à promulgação. Nesta quarta-feira, os deputados também aprovaram a PEC da saúde mental, muito importante principalmente no momento de pandemia que estamos vivendo. A proposta de emenda constitucional, de autoria também do presidente André Siciliano, quer implementar uma política de saúde mental no Estado com foco na autonomia dos pacientes, na inclusão e na atenção extra-hospitalar. Deverá ser estruturada toda uma rede de atendimento com assistência integral multiprofissional. A proposta aprovada vai à promulgação. A gente vive um momento difícil e é fundamental que a gente possa garantir os avanços da reforma psiquiátrica, que aconteceu no início dos anos 2000. Então, a gente tem um debate muito intenso, um trabalho nessa área, e a gente fez uma emenda condicional para garantir os avanços e os direitos dos pacientes. Então, também da deshospitalização, tratamento fora, um tratamento extra-hospitalar, com uma rede de proteção. E nós votamos, aprovamos e também estamos sancionando. Já na terceira sessão extraordinária foi discutido o projeto de lei da deputada Mônica Francisco, que cria o Programa Emergencial de Promoção à Saúde Integral em regiões rurais. O objetivo é promover a prevenção e o enfrentamento da Covid-19 nos municípios mais afastados da capital, que sofrem com a falta de investimentos em saúde. A ideia da deputada é que, posteriormente, esse programa seja transformado em uma política pública de Estado. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. A aprovação de um projeto como o 2521, que institui uma ação coordenada para a prevenção da contaminação da Covid-19 no meio rural, aqui no estado do Rio de Janeiro, é fundamental, porque
ele garante a segurança alimentar e nutricional do meio urbano e do próprio meio rural, que se serve dos alimentos, né, produzidos, manejados pela população que se organiza na agricultura familiar, orgânica, sobretudo, e garante que não haja desabastecimento, porque se você permite que haja, né, uma contaminação e um não tratamento, um não cuidado dessas áreas, dos seus trabalhadores e trabalhadoras, é passível de que a contaminação possa produzir, inclusive, desabastecimento. Também na terceira sessão foi aprovado o projeto de decreto legislativo que exclui o município de Saquarema da lista de municípios em estado de calamidade financeira em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura de Saquarema enviou um ofício à Alerj solicitando a exclusão, indicando a superação do estado de calamidade e assumindo a possibilidade econômica de suportar todas as suas despesas. O projeto foi aprovado em plenário e vai à promulgação. Outro projeto discutido proíbe a venda de brinquedos hand spinner que não estejam identificados com o selo do Inmetro. De acordo com o deputado Marcos Miller, autor da proposta, esses produtos usados para fazer manobras e giros com as mãos estão sendo disponibilizados nos comércios sem nenhuma garantia de segurança e em outros países já há registros de acidentes com o brinquedo, como cortes na face, lesões nos olhos, engasgo e queimaduras. O projeto recebeu 5 emendas e retornou às comissões. Já na quarta sessão extraordinária foi aprovado o projeto de lei que cria o Fundo Estadual da Juventude, com o objetivo de estimular programas voltados para os jovens do estado. Entre as verbas que serão repassadas para esse fundo estão recursos arrecadados sobre a fabricação de bebidas alcoólicas e também do fumo. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. Os deputados também analisaram um projeto de lei que proíbe as instituições de ensino de cobrarem valores adicionais para a emissão da primeira via de documentos requeridos pelos alunos ou responsáveis. O projeto estabelece que a obrigação das escolas estarem preparadas para emitir declarações de matrícula, frequência e histórico escolar, a fim de atender à demanda necessária e pertinente dos estudantes. O projeto foi encaminhado para análise da CCJ. Na quinta sessão extraordinária foi debatido o projeto de lei que garante a prioridade na tramitação das investigações de crimes contra a vida que tenham como vítimas crianças e adolescentes. Isso inclui, por exemplo, homicídios e tentativas de homicídios. O projeto determina que os procedimentos investigatórios instaurados devem ser identificados com uma etiqueta na capa dos autos com o seguinte texto: prioridade vítima, criança ou adolescente. A proposta foi aprovada pelos parlamentares e segue para análise do governador. Muitas dessas investigações são muito demoradas e a família que sofreu um processo de dor, de sofrimento, de interrompimento de uma vida, de sonho de crianças, não tem um retorno sobre o assassinato de seus filhos e das suas filhas. O nome do PL é PL Ágata, justamente em memória da Ágata Félix, criança assassinada no Complexo do Alemão, e que a gente teve a investigação, claro, ocorreu, mas não ocorreu com a prioridade necessária. Os parlamentares votaram ainda a proposta do deputado Dionísio Lins, que cria no calendário oficial do estado o Carna Rio, carnaval fora de época, que deverá acontecer na segunda quinzena de julho. O objetivo é estimular o turismo, o lazer e promover o aquecimento da economia, com a criação de postos de trabalho e venda de produtos e serviços. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Na sexta sessão extraordinária foi votado o projeto do deputado Alexandre Knoploch, que obriga as companhias telefônicas a emitirem alertas de crianças e adolescentes desaparecidos no estado do Rio. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. É um projeto que já é muito bem sucedido nos Estados Unidos. O Alerta Amber foi criado em 1996, a partir do momento que uma criança chamada Amber está desaparecida e a gente precisa noticiar esse fato. Hoje lá é muito bem difundido isso, aparece em todas as mídias, todos os ambientes sociais, redes sociais, telefones, enfim. A ideia é que a gente traga esse projeto para cá, a partir do momento que uma criança está desaparecida e os pais informam a autoridade policial, ela automaticamente informa os operadores e os operadores disparam para todos os celulares no Rio de Janeiro o nome da criança, a idade, a foto e o último local visto.
Também foi analisado o projeto que determina que pessoas envolvidas em roubos, furtos ou recepção de combustíveis ou dutos sejam penalizadas. Sofrerão sanções todos os envolvidos no ato ilícito, desde quem adquire, armazena, transporta, até quem revende esses materiais. O texto substitutivo foi aprovado e segue para a sanção do governador. Hoje o roubo de carga é um braço do tráfico de drogas, porque é uma atividade criminosa rentável e com lucro imediato. Nós verificamos que o Estado do Rio de Janeiro perde cerca de 600 milhões, em particular na atividade vinculada ao roubo e furto de combustível. Para isso, seria importante que, além das medidas criminais de penalização pela prática do crime, é preciso também medidas administrativas para aqueles que compram produtos que são objeto de furto ou de roubo. Outro projeto discutido altera a lei que disciplina o controle da frota de transporte escolar da Rede Estadual de Educação, com o objetivo de garantir um serviço de qualidade, principalmente para a população do interior do estado. O texto substitutivo foi aprovado e segue para análise do governador. Visa regulamentar e dar melhor tratamento ao transporte escolar na questão de custo-benefício, de uma realidade que vivem os alunos. O transporte escolar é dividido basicamente para a zona rural e perímetro urbano. São mais de 400 mil alunos transportados que precisam de um tratamento especial, de um tratamento com olho específico para que se possa fazer um bom transporte. Na 7ª sessão extraordinária foi votada a PEC de autoria do deputado Marcelo Dino, que garante aos parlamentares estaduais a disponibilização de equipamentos de gravação de áudio e de vídeo para viabilizar a fiscalização dos órgãos públicos. A proposta foi aprovada e retorna em segunda discussão. O parágrafo 9º falou o seguinte, que nós podemos entrar e fiscalizar, mas isso para mim não era o suficiente. E aí eu tive o entendimento, vendo as dificuldades que os deputados enfrentavam em fiscalizar e fazer valer o direito da população, eu vi que era necessário filmar, você ter a sua assessoria do seu lado. Para isso nós temos vários assessores e essa PEC assegura exatamente isso. As duas PECs que nós fizemos, que uma complementa a outra, nos dá a oportunidade de fiscalizar, de estar ali, ver, filmar, mostrar, porque palavras o vento leva, mas aquilo que fica registrado realmente serve como prova. Os deputados votaram também a proposta de emenda constitucional que reforça a autonomia de cada poder para criar e gerir um fundo público especial. Dessa forma, caberá a cada instituição regular esse fundo e distribuir os recursos para os programas e projetos do interesse de cada casa. A PEC foi aprovada e vai à promulgação. Apresentamos uma PEC, publicamos um diário oficial da apresentação da PEC, depois convocamos uma reunião da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos para dar admissibilidade para a PEC. Foi dada a admissibilidade, publicamos a PEC com admissibilidade, depois esperamos 5 sessões para trazer a PEC para a votação na primeira discussão e depois, um acordo com o plenário, votamos em segunda discussão e vamos promulgá-la ainda hoje. Ontem foi votado no Congresso Nacional a projeto de lei complementar 101. E esse projeto cria algumas condições para que os entes e os poderes a nível do Estado tenham fundos. Então, precisava de uma previsão constitucional e nós votamos hoje essa previsão. Então, quando a sanção do PLP 101, os fundos do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça e da própria Assembleia Legislativa estarão com previsão na Constituição do Estado. Então, a gente fez isso para, diria, regulamentar os fundos. Já na sessão ordinária desta quarta-feira, foi votado o projeto que altera a lei para a emissão da declaração de óbitos por parte das unidades de saúde. A proposta torna obrigatório não só a colocação de um carimbo no verso, com informações sobre o cartório a ser procurado e os documentos necessários para serem apresentados, como obriga os profissionais a chamarem a atenção dos responsáveis para os carimbos. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. Os deputados votaram ainda o projeto que determina que os agentes públicos que trabalhem em áreas de prática do naturismo recebam treinamentos específicos para o exercício de suas atividades. A proposta de autoria do deputado Carlos Mink foi arquivada após votação em plenário.
Outro projeto votado autoriza o Poder Executivo a ceder aos hospitais estaduais e municipais do Estado do Rio equipamentos desativados das UTIs, que seriam utilizados nos hospitais de campanha. Caso isso venha a acontecer, a manutenção desses equipamentos passa a ser responsabilidade do próprio Estado. O projeto aprovado segue para análise do governador. Também na sessão ordinária desta quarta-feira foi votado o projeto de lei que autoriza o governo do Estado do Rio a comprar as vacinas contra a Covid-19 com eficácia comprovada, autorizadas pela Anvisa, mas que não forem fornecidas pelo Plano Nacional de Imunizações. A ideia é vacinar toda a população fluminense. A proposta foi aprovada e vai à redação final. Os parlamentares discutiram ainda o projeto de lei que obriga os estacionamentos de shopping centers, centros comerciais e supermercados a realizarem a cobrança de forma fracionada de acordo com o tempo de permanência do usuário. Dessa forma, não poderão ser cobradas tarifas únicas, inclusive nos finais de semana e feriados. O projeto foi encaminhado para análise da CCJ. Já o projeto de lei do deputado Eliomar Coelho determina que a SEDAI aplique pelo menos 50% do lucro líquido anual da companhia na restauração do bom funcionamento das estações de tratamento de água na bacia hidrográfica do Rio Guandu. O projeto recebeu 12 emendas e retornou às comissões. Por último, os deputados votaram o projeto que altera a lei de substituição de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais. A proposta quer assegurar que os consumidores continuem a receber gratuitamente as sacolas. Segundo o autor, se o objetivo é proteger o meio ambiente do descarte desses materiais, cabe ao Estado garantir a reciclagem e não onerar o consumidor. O projeto foi remetido à CCJ. Os mercados hoje, ao invés de dar gratuidade à bolsa, hoje eles cobram. Ao invés que antes eles tinham uma argumentação que a sacola plástica onerava o produto. Ou seja, o produto hoje continua sendo caro e encarecendo cada dia mais, não tendo nenhum desconto, e hoje, ao invés dele fornecer gratuitamente, ele cobra pela sacola plástica. O presidente da LERJ comemorou o ano legislativo, apesar dos grandes desafios enfrentados. O deputado André Siciliano lembra do número expressivo de projetos aprovados e deseja que 2021 seja um ano de grandes avanços para o estado do Rio de Janeiro. O ano termina com mais de 350 sessões extraordinárias a partir do dia 17 de março desse ano. Um ano muito difícil, muito duro, não só por conta da pandemia, mas dessa situação toda que a gente vive no estado não nos alegra. Mas votamos, cabeça erguida, enfrentamos um processo de impeachment aqui na Assembleia, um ano que não foi fácil, mas que a gente precisa olhar para frente e que Deus abençoe todos nós no próximo ano, e o dia de amanhã é o dia de encerramento de prestação de contas.